vamos agora bater um papo com dica de livro, pessoal. É o livro O Dia em que Voltamos de Marte. Está sendo lançado pela editora Planeta, pelo selo Crítica, tá aí. E é da matemática pesquisadora Tatiana Roque, que é coordenadora do Fórum de Ciência e Cultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tatiana, um prazer te receber. Tudo bem com você? Oi, Thalita, tudo bem? Um prazer estar aqui. Tatiana, você faz uma pergunta, inclusive, quando vai apresentar o livro, que é o seguinte: onde vamos parar se seguirmos assim? E daí eu queria que você buscasse responder para a gente, contasse o que você traz no livro em relação a isso. Quando você diz seguir desse jeito, é o quê? É nesse ritmo de exploração desenfreada que a gente vive no nosso planeta hoje? Você até cita, né? Tem gente apontando Marte como uma opção, né? Já que a gente está acabando com o planeta Terra. Mas é claro que isso não é viável para todo mundo. Então a gente tem que sim discutir o agora, né? Fala um pouquinho sobre essa questão que você coloca. A questão principal é a crise climática, né? Esse estado que a gente chegou de emergência climática absoluta, como a ciência já vem apontando há algum tempo, e a coisa só vem se agravando. E, na verdade, o ritmo das mudanças que a gente tem feito para enfrentar esse problema está num ritmo muito lento e muito aquém do que a gente precisaria fazer para manter a nossa condição de vida nesse planeta. Né? Então, o livro é sobre isso, sobre essa história, né? Como a gente chegou até aqui, para onde a gente tem que ir e por que a solução não está em Marte, ou seja, a gente não vai ter solução mágica, a tecnologia não é suficiente, muito menos a exploração de outros planetas, então a gente precisa achar uma solução na Terra, com os pés bem fincados na Terra. Quando você diz a gente, quem são essas pessoas? A gente, sociedade civil, que precisa exigir mais, nossos mandantes que precisam atuar em prol de frear essas mudanças climáticas, é o nosso judiciário, porque essa semana, por exemplo, a gente viu ali no STF, foi na quarta-feira, acho que foi, essa discussão sobre do pacote verde, né? São várias ações e omissões do governo Bolsonaro que começam a ser julgadas ali pelo Supremo Tribunal Federal. Mas mesmo assim tem ação que é de 2019 ali do governo Bolsonaro, que influencia diretamente nessa questão do meio ambiente e das mudanças climáticas. Então, assim, há também ali um tempo muito grande para o nosso próprio judiciário atuar nessa questão. Então, quem são essas pessoas que podem mudar o agora? Então, a principal tese do livro é que durante muito tempo essa questão ela foi colocada como uma questão técnica para embasar a tomada de decisão política. Então é como se a questão climática ela pudesse se colocar acima da política, né? Seriam soluções e políticas públicas embasadas tecnicamente que, portanto, por serem bem embasadas e bem desenhadas e terem fundamentos na ciência, elas levariam a uma tomada de decisão mais acertada dos políticos. Eu acho que esse tipo de construção ela vem se mostrando muito frágil. Né, que é a construção do multilateralismo, da ONU, da Convenção do Clima, que tem esse caráter, né, o governo dos especialistas, o governo dos experts, e que eu acho que tem sido insuficiente para a gente abordar o problema. Então, o que eu digo no livro é que a gente precisa tratar essa questão politicamente. Eu acho que a gente, do campo da esquerda, que é o campo ao qual eu pertenço e que eu acho que é mais preocupado com esse tipo de coisa por natureza, a gente precisa renovar o programa, a agenda da esquerda, a mobilização política, o engajamento, para tornar essa agenda climática central, inclusive central na constituição de um novo modelo de desenvolvimento. Não é, como a gente pensou durante muito tempo, a agenda ambiental como uma agenda de preservação, né, de cuidado, de conservação da natureza. Isso é importantíssimo. Mas a agenda climática ela tem se tornado, em vários países do mundo, uma maneira de você construir um novo modelo de desenvolvimento verde, sustentável, voltado para o combate à emergência climática. Então, eu acho que é isso que está faltando, é a gente conseguir realmente incorporar na esquerda, né, construir uma esquerda renovada, para a qual essa agenda seja central na constituição de um novo modelo de desenvolvimento. Essa que é a proposta do livro. Estando muito presente nas discussões eleitorais que vão acontecer esse ano, Tatiana?
Então, eu acho que menos do que deveriam. Né? A gente, por exemplo, é claro, eu vou dar um exemplo bem concreto, né? É claro que o Brasil tem que falar de petróleo. O Brasil tem um potencial de petróleo ainda inexplorado, a gente é um produtor de petróleo, a gente tem um problema aí que tem estado, né, na ordem do dia do preço da gasolina, que a gente pode realmente ter uma maneira mais soberana, autônoma de regular os preços. Não sou daquelas ambientalistas, né, fora da realidade, que em geral a gente tem essa caricatura de dizer não, vamos parar completamente de explorar o petróleo. Agora, a gente tem que pensar em como caminhar para uma transição energética, inclusive utilizando o que a gente ainda puder arrecadar com base no petróleo. Isso tem que servir cada vez mais para a gente constituir fundos, né, como o Fundo Soberano, aqui no Rio de Janeiro mesmo está sendo constituído isso, para que a gente consiga, a partir daí, financiar uma transição energética, porque essa transição energética é que vai colocar a gente numa economia de ponta, né? Numa economia mais conectada com o que há de mais avançado no mundo hoje. Porque o que não dá também para a gente achar é que a gente vai ficar atrelado, né, agarrado no petróleo, enquanto o mundo está fazendo a transição energética. Isso significa que para agora, tudo bem, isso vai ser importante, mas daqui a pouco a gente vai estar lá atrás. Porque toda essa transição energética ela exige investimento em infraestrutura, ela exige investimento em, por exemplo, a gente tem um grande potencial de energia eólica offshore. A energia eólica offshore ela demanda investimento nas linhas de transmissão, na distribuição. A gente precisa de um setor de inteligência para distribuir as diversas formas de energia. Tudo isso demanda investimento. Se a gente ficar agora só dependendo do petróleo e não fizer a transição, daqui a 10 anos a gente está de novo lá na lanterninha do mundo, né? Então a gente precisa se preparar para isso. Então a nossa política ela tem que ser conjugada entre, obviamente, ainda aproveitar o que a gente tem de petróleo, mas usar isso para fazer a transição energética para que a gente não fique para trás ali na frente, né? Além disso, tem uma outra coisa. Hoje no mundo, uma das políticas, né, que vem sendo mais discutidas e que, inclusive, são capazes de atrair investimentos são políticas de restauração ecológica, de reflorestamento, da gente conseguir reconstruir aquelas zonas no mundo que são que absorvem gás carbônico, né? A gente tem aqui a Amazônia, mas não só. O Brasil ele tem uma história muito cruel de destruição um a um dos nossos biomas, começando com a Mata Atlântica, chegando depois no Cerrado, e agora é a vez da Amazônia. Então, a gente precisa reconstruir os nossos biomas, né? Eu, aqui no Rio, também sou coordenadora do programa de governo do Freixo, né? Além do livro, eu também tenho esse outro chapéu, né? Também sou da política, e aqui a gente tem considerado essa área muito estratégica, né? O reflorestamento, restauração ecológica da Mata Atlântica, que foi onde a nossa devastação ambiental começou. Então, é muito simbólico a gente reconstruir os nossos biomas a partir da Mata Atlântica. A gente fala muito de Amazônia, mas a Mata Atlântica tem um enorme potencial de reconstituição florestal, inclusive para a gente atrair investimentos internacionais que apostam na captura de carbono, né, e na reconstituição de áreas verdes que funcionam como absorvedouros, né, de carbono para o equilíbrio do CO2, né? Ô, Tatiana, só para encerrar, você acredita que há maior consciência por parte da população em relação a tudo isso que você traz aqui para a gente? Porque, assim, a política, inclusive, passa a ter um apelo maior quando a sociedade se identifica com aquilo que está sendo discutido. Há essa consciência hoje? Eu acho que está aumentando cada vez mais, principalmente os jovens, né? Eu acho que há hoje uma grande consciência nos mais jovens, que são aqueles que sabem que vão ficar sem planeta para o seu próprio futuro, né, e que estão despertando, inclusive, uma conscientização política maior a partir dessa agenda. Então, até para isso, para a gente renovar a esquerda, atraindo um pessoal mais jovem que tem ficado meio órfão, né, de projetos políticos para o país, a gente precisa incorporar essa agenda, que é uma agenda, eu acho, muito atrativa para os mais jovens. Perfeito. Tatiana, volte mais vezes aqui para conversar com a gente, para a gente continuar falando sobre essa questão do meio ambiente relacionado com política. É isso, essa questão deve estar no centro da pauta desse ano eleitoral e eu vou querer conversar com você mais vezes, viu? Muito obrigada pela sua participação, um abraço para você e até uma próxima.
Obrigada, Thalita. Voltarei sempre que vocês chamarem. Prazer.